o semiciclo negativo, ou seja, essa parte de baixo aqui será eliminada. Então, observem, ó, vou colocar aqui agora no anodo do diodo e olha lá, ó, a mágica. Beleza? Pessoal, tudo bem? Pessoal, eu sou o José Roberto, sou formado em eletrônica e análise de sistemas. Nessa aula de hoje eu vou mostrar para vocês como é que funciona um diodo retificador em corrente alternada. Tem aqui um diodo IN4007, tá aqui, ó. A câmera não tá ajudando muito, mas é esse elemento aqui, ó, o diodo. Ele tem aqui esse terminal que tem esse cortezinho, essa marquinha, que é o terminal de cátodo, que é o negativo, e tem o terminal, o anodo. A representação gráfica dele, o símbolo dele é esse aqui, ó. Então aqui nós temos o anodo positivo e nós temos o cátodo negativo. Eu vou mostrar para vocês nessa aula o processo de retificação. O que seria retificação? Retificação é o processo de transformação da corrente alternada, que é essa aqui, ó, que tem esse símbolo aqui. Observem no gráfico que ela vai de um valor de 0 a um valor máximo e de 0 a um valor mínimo. Então ela fica variando, sempre fazendo isso aqui, ó. Depois vocês vão ver aqui no... Aliás, eu já vou até ligar o osciloscópio, que é para ficar melhor representado aqui. Deixa eu voltar o diodo no lugar dele aqui, porque daí vocês vão ver real mesmo. Ó, então eu tenho aqui, antes de eu explicar aqui, ó, eu tenho um transformador aqui. Eu não vou me ater a detalhes do transformador, mas entendo que o transformador está chegando 127 da rede aqui, da tomada, e ele rebaixa essa tensão aqui, no caso, aqui é um transformador que ele é de 44 volts. Então, ele tem, com referência ao terra, ele tem dois enrolamentos. Então, do centro aqui tem 22 e do centro aqui tem mais 22. E daqui, desses dois extremos aqui, tem os 44, ok? Eu vou usar só metade aqui. Só um enrolamento, para poder estar demonstrando aqui para vocês. Então, deixa eu ligar aqui. Então, aqui, ó, eu tô... Olha lá, ó, já observem que, ó, já leu na hora, tá vendo? Tá a melhor coisa. Então, eu estou pegando aqui, no momento, eu estou lendo o quê? Eu estou lendo corrente alternada. Eu estou pegando do centro e estou pegando aqui, antes de passar pelo diodo, antes de ser retificado. Então, estou pegando diretamente nos terminais do transformador. Por isso que vocês estão vendo o semiciclo positivo aqui, senoide, semiciclo positivo e o semiciclo negativo. Observem que está o tempo todo variando, conforme eu falei, ó. Essa tensão da rede aqui, essa corrente alternada, ela tem uma frequência. No Brasil, o padrão é 60 Hz. Isso quer dizer que num período de 1 segundo, ela tem 60 variações dessa daqui, no período de 1 segundo. Cada ciclo completo desse daqui leva 16,66 milissegundos aproximadamente para acontecer. Ok? Então, no tempo de um segundo, tem vários ciclos desse daqui ocorrendo, tá? Aqui, inclusive, a gente, se eu colocar, apertar aqui, ó, não sei se vai dar para verificar aí, mas dá até para a gente ler a frequência aqui. Aqui, como eu disse, eu estou pegando a corrente alternada por completo. Agora eu vou mudar, o que eu quero explicar para vocês antes, que é o seguinte. Depois que eu passo pelo diodo, nós vamos usar aqui um sistema de retificação de meia onda. Eu estou usando apenas um diodo, tá? Apesar de ter dois aqui no desenho, mas eu estou usando só
o centro e um diodo aqui. Eu não estou usando dois. Então, eu vou usar aqui a retificação de meia onda, tá? O que seria meia onda? Essa onda aqui, ela tem um semiciclo positivo e negativo, como eu já disse. O que o diodo faz aqui é cortar o semiciclo negativo, tá? Então, ele faz isso daqui, chega aqui no zero, ele dá um tempo, ele corta e faz isso aqui, vem e corta, tá? Que é o que vocês vão ver agora. Ou seja, ele elimina essa parte de baixo aqui, ó. Fica só isso aqui, ó, tá? No caso aqui, ele dá um tempo, ele vai ficar justamente aqui, ó, essa marquinha do osciloscópio aqui vai ser o tempo que ele vai ficar cortado e então ele vai ficar uma corrente contínua pulsante. Não é uma corrente contínua pura. Já funcionaria algum equipamento, por exemplo, se você ligasse uma corrente contínua pulsante num amplificador de áudio, por exemplo, funcionaria, mas ficaria horroroso o som, com um zumbido lá no fundo, aquele zumbido incomodando mesmo, sabe? Para isso daqui, para deixar ela uma linha, porque a corrente contínua é uma linha, a gente usa quem? Os capacitores. Onde que entra o capacitor? Aqui, ó, se eu vier aqui e colocar um capacitor, aqui vou esticar para cá, ó, se eu viesse aqui e colocasse um capacitor aqui eletrolítico, por exemplo, aqui, ó, capacitor eletrolítico é polarizado, tá? Se ligar errado ele explode, explode mesmo, explode aqui. O que aconteceria? O capacitor, quando a onda vem aqui, está no seu pico aqui, positivo, na crista da onda aqui, que a gente chama, ele carrega. E quando vem aqui para o zero, ele descarrega. No caso, quando está alimentando alguma carga, tá? Isso quando está alimentando alguma carga. Quando não está alimentando carga, ele fica carregado, porque ele não tem onde descarregar. Digamos que eu colocasse aqui em paralelo, como carga, um resistor. Aqui, ó. Um resistor aqui, tá? Então, o que aconteceria? O capacitor, no semiciclo positivo, ele carrega. Nesse semiciclo negativo aqui, não tem tensão da rede. Concorda? Porque está zerado. Porque ele vem aqui, ele zera. Aqui é onde entra o capacitor, que ele segura justamente. Então, ele tende a fazer isso aqui, ó. Dependendo do valor do capacitor. Quanto mais alto o valor do capacitor, mais essa linha aqui tende a ficar reta. Uma linha. Corrente contínua, ela não tem frequência. Ela não varia no tempo, tá? Diferente da corrente alternada que fica fazendo isso. Ok? Como vocês estão vendo aqui, ó. Beleza? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o capacitor aqui. Aliás, o capacitor não, o diodo. E vocês vão ver que agora ele vai cortar, vai começar o processo de retificação. Ele vai cortar o semiciclo negativo, ou seja, essa parte de baixo aqui será eliminada. Então, observem, ó, vou colocar aqui agora no anodo do diodo. E olha lá, ó, a mágica. Beleza? Então, ó, observem que ele vem aqui, ó, cortou, ó. Então ele vem, o semiciclo positivo passa, no semiciclo negativo o diodo não deixa conduzir, então ele corta aqui, ó. Então, isso já leva a imaginar que o diodo só conduz em um único sentido, beleza? Em corrente contínua. Por isso que ele está cortando um semiciclo aqui. Beleza. Como eu disse, se eu colocar alguma coisa aqui, dependendo da carga, tá? Se eu ligar um LED aqui, ó, por exemplo, se eu ligar o LED, vou ligar um LED aqui, ó, pegar aqui, ligar aqui na saída do diodo e vou colocar esse LED aqui, ó. Peraí, aqui, tá lá, deixa eu ver. Ó, observem que o LED acendeu, ok? E é só de segurar aqui, ele já interfere na onda ali. Beleza, vocês viram que acendeu. E você não percebe nada. Porque como tem 60 ciclos, no caso aqui agora tem 30, né? Porque cortou metade. Você não consegue perceber
essa oscilação no LED, porque é muito rápido, né? 16,6 milissegundos. Então, é uma coisa absurda de rápida. A olho nu, nós não pegamos isso aqui. Por isso que a gente usa aqui o osciloscópio. É... Então, o que que eu vou... Se eu ligasse um amplificador de áudio, que é alguma coisa audível, né? Se a gente alimentar algum equipamento aqui, que vai ficar um horror. Ficar uma coisa horrorosa. No caso, para alimentar uma lâmpada, carregar uma bateria, beleza. Problema nenhum. Agora sim, eu vou ligar o capacitor. Aí vocês vão ver a mágica acontecer aqui, ó. Vou ligar aqui, ó, o capacitor ele tem polo, tá? Ó, negativo e aqui o positivo. O negativo ele vem sempre marcado. Então eu tenho que ligar lá o positivo. Ligar o positivo, deixa eu acender aqui, ligar o positivo lá. E observe agora, ó, fica uma linha reta, ó. Ou seja, aqui agora aconteceu o processo de retificação. Nós transformamos a corrente alternada que chegou aqui na entrada do diodo em corrente contínua. Ok? Retirando aqui, ó, voltou. E esse capacitor ele fica carregado. Aqui tá meio, ó, viu? Vou colocar ele aqui de novo, ó, beleza? O capacitor carregou. Se eu encostar ele aqui, ó, ele não dá choque, tá? Aqui é tensão baixa, ó. Observem aí que esse é o processo que chamamos de retificação de meia onda, ok? Nós temos outro processo, a retificação com dois diodos, que seria aqui, ó, deixa para desenhar aqui, vai ficar mais... Com dois diodos seria isso aqui, ó. Pegaria um diodo, pegaria aqui, aqui é o centro negativo, né, que seria esse aqui. Pegaria o outro diodo, aqui. Aí nós ligaríamos o diodo assim, o negativo viria aqui. E aqui seria o capacitor filtrando e a carga também. Aqui, ó. Ok? Opa, fiz errado o símbolo do capacitor. Mas aqui é um capacitor. Então, o que que acontece nesse caso aqui? Aqui já é uma retificação de onda completa, que nós chamamos. Onde nós aproveitamos... Deixa eu voltar aqui, pegar a corrente alternada. Nós aproveitamos, nesse tipo de retificador aqui com dois diodos, o semiciclo positivo e o semiciclo negativo. Porque como aqui os dois fios do transformador tá ligado em cada diodo, então quando o sinal tiver positivo, conduz esse diodo. Quando aqui for negativo, conduz o de baixo, porque aqui vai ser positivo. Então tá sempre... Aí a forma de onda seria isso aqui, ó. Ele ficaria assim, quer ver, ó? Vou desenhar aqui para vocês verem. Aqui, ó. Ficaria assim. Não teria mais aquele corte aqui. Ou seja, ele pega os dois semiciclos da onda. E o processo de retificação é a mesma coisa, tá? Ele vai ficar assim, se eu colocar os dois diodos, eu vou ler isso. Isso vai ser objeto da próxima aula. Depois, porque também eu vou trocar essa câmera aqui, que ela está muito ruim. Para eu deixar ela contínua, é o mesmo processo, tem que ligar o capacitor. Beleza? Se vocês gostaram da aula, eu peço para vocês que considerem se inscrever, ou pode dar alguma, fazer algum comentário aí, se gostou, se não gostou, sugestão, beleza? Eu tenho bastante componentes aqui, eu tenho muito componente aqui que dá para fazer uma loja, então dá para fazer tudo que é tipo de aula aí que vocês quiserem. O processo de retificação vai começar por esse. A próxima aula vai ser mais organizado, porque eu vou trocar essa câmera, vou ajeitar a bancada, vai ficar um negócio mais top, tá? Porque aqui não ficou muito bacana devido a câmera não ser muito boa. Mas enfim, acho que dá para entender. Então vocês entenderam, né? É, Hoje a gente fez um retificador de meia onda utilizando apenas um diodo, com metade, com um dos enrolamentos aqui do transformador. Vocês estão vendo aqui, ó, em tempo real, a retificação acontecer aqui, ó.
E o processo de filtragem, quando a gente coloca o capacitor aqui, a gente diz que estamos filtrando. Ó, positivo, sempre se atentar. E olha lá, retinho, perfeito, ok? Pessoal, então essa aula é isso. E na próxima aula, eu vou ver se eu já entro aqui com a câmera nova. Espero que ela já tenha chegado, beleza? Pessoal, gostaria que vocês fizessem comentários aí. Isso ajuda a divulgação do vídeo, se vocês gostaram. Se não gostou também, por gentileza, respeitosamente, deixem sugestões aí de melhoria. Eu agradeço, inclusive, tá? Beleza? Valeu, um abraço a todos.